Alô, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. E hoje estaremos estudando a lição número 6, da temática Compreendendo a Batalha Espiritual, e desta feita nós vamos refletir sobre a armadura de Deus. Lição número 6, cujo versículo básico é Efésios 6:11, que estaremos lendo na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim a palavra do Senhor: Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos entender melhor o que significa esta orientação dada pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso e que serve para toda a cristandade ao longo dos séculos. Venha comigo. Paulo, apóstolo, escreve a carta aos Efésios entre os anos de 60 e 63 depois de Cristo, ano Domini, quando estava em prisão domiciliar em Roma, guardado por um soldado romano, porque todos sabem que o apóstolo Paulo sofreu uma ameaça de morte muito severa ali em Jerusalém, e ele, por ser cidadão romano, apelou a César como sendo a última instância jurídica dentro da estrutura judicante de Roma, para que pudesse ver o seu caso, porque os judeus ali de Jerusalém, a liderança judaica, queriam que Paulo sofresse a pena capital. Mas Paulo, como já falei, por ser um cidadão romano, pôde então apelar ao imperador para que o próprio imperador pudesse examinar o seu caso e dar um parecer se ele poderia ser considerado inocente ou se era culpado. Enquanto ele foi para Roma aguardar esse julgamento e lá ficou em prisão domiciliar, tinha um soldado romano sempre ao lado dele, algemado a Paulo, para guardá-lo durante o seu período prisional. E é por conta disso que Paulo escreveu esta passagem na carta aos Efésios, quando se refere à guerra ou à batalha espiritual, usando a figura de um soldado romano e a sua armadura. Vejamos. Paulo faz uma bela reflexão a partir da companhia do soldado romano que está ao seu lado, ali na prisão domiciliar, conforme nós podemos ver no texto bíblico de Atos, capítulo 28, versículo 16, quando Lucas registra esta prisão domiciliar de Paulo. Diz assim o texto bíblico: Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua própria conta, tendo em companhia o soldado que o guardava, ou seja, Paulo, estando em Roma, na sua prisão domiciliar, aguardando o juízo de César, do imperador, ele ficou ali com um soldado romano ao seu lado e, a partir desta companhia desse soldado, ele começou a detalhar todos os pontos desta armadura que o soldado portava e fez essa reflexão, comparando a batalha e o preparo do soldado em termos de
guerra física ou guerra humana para a questão da guerra espiritual, da batalha espiritual. É muito interessante esta metáfora que Paulo cria a partir deste momento, quando ele ali estava em Roma e usa essa simbologia da armadura do soldado romano para falar daquilo que nós precisamos ter enquanto armadura de Deus na batalha espiritual. Vejamos. Para entender a armadura de Deus, precisamos ver 4 requisitos básicos que eram exigidos dos soldados romanos. Como diz lá o grande Roberto Trésio, um estudioso do militarismo da antiguidade, ele fala de 4 requisitos que o Legionare Romani precisava ter para servir e estar bem na batalha. E esses 4 requisitos também nós podemos ver como sendo necessários à guerra espiritual. Vamos lá. O primeiro requisito básico que era exigido do soldado romani, do legionare romani, era saber marchar. Ou seja, por dia, um soldado romano em serviço, indo até a frente de batalha, a frente de guerra, ele deveria andar cerca de 30 a 37 quilômetros por dia, a pé, não a cavalo, a pé, porque a maioria dos soldados romanos estavam a pé para procederem, para lutarem na frente de batalha, então ele deveria ter uma resistência muito grande. Esse percurso a pé poderia ser, exemplificando, como daqui do centro de Nova Iguaçu até a cidade de Seropédica. Era essa distância, mais ou menos, que entre 30 a 37 quilômetros, que um soldado romano deveria percorrer por dia, ter resistência para isso. Com todo o seu aparato militar, seu uniforme, sua armadura, para estar batalhando, para estar na luta. O que isso quer dizer em termos espirituais? Vamos entender um pouquinho, porque esse soldado romano é, na verdade, uma referência que Paulo usava para trazer verdades espirituais para a vida de todo cristão. O soldado romano não poderia se sentir cansado, não poderia pensar em desistir, não poderia estar pensando em parar, mas sim continuamente caminhando para atender a demanda ou as demandas da batalha e as ordens do seu comandante. Vamos ver um texto bíblico que fala um pouco sobre isso? Diz o texto de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: Deus falando para o povo de Israel: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. É a mesma mensagem que nós temos da parte de Deus enquanto legionari do Senhor, enquanto soldados do Senhor. Nós temos que marchar, aprender a marchar, a não desistir, a caminhar intrepidamente, com coragem, sem medo, sem qualquer tipo de pensamento que nos paralise, para que nós possamos de fato fazer aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas.
Saber marchar era o primeiro requisito do soldado romano. Mas há um segundo requisito. Vejamos. O segundo requisito era saber suportar o peso. A armadura e os elementos que compunham a armadura do soldado romano pesavam cerca de 50 quilos. Imagine você carregar um pacote de açúcar de 20 quilos. Não. Ou seja, aqueles pacotinhos de 5 quilos empilhado em um pacote maior de 20, é muito pesado. Agora imagine você ter que caminhar entre 30 a 37 quilômetros por dia e carregar um peso para além do seu próprio corpo de 50 quilos. O que isso quer dizer em termos espirituais? Vejamos. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, o soldado romano era treinado para suportar o peso na marcha longa da sua caminhada diária, na sua luta. Da mesma forma, o cristão é estimulado, motivado, ele é solicitado a também não se prostrar diante da leve e momentânea tribulação pela qual ele possa vir, ou pela qual ele possa vir a passar, e pela qual ele passe. Quem escreveu esse texto não foi um homem que vivia num berço de ouro, numa vida tranquila, com um lar abastado, não. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala das muitas tribulações que ele já havia passado, naufrágio, surras, prisões, escassez, uma série delas. Ele diz que a nossa tribulação aqui no mundo, por maior que nós a vejamos e por maior que nós a entendamos, ela não passa de uma leve e momentânea, porque o peso dessa tribulação, o peso de todas essas coisas, não se compara ao peso da glória que nós vamos desfrutar na presença do Senhor quando estivermos no céu de luz com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso Salvador. Então, preparado para marchar, preparado para suportar o peso, esses eram os dois primeiros requisitos de um soldado romano, e esses são os requisitos também do soldado cristão na batalha. Antes de nós entrarmos de uma forma mais específica para falar no tema da armadura de Deus. Mas há um terceiro requisito que o soldado romano deveria preencher. Vejamos. O terceiro requisito um soldado romano, um legionário romano, deveria saber era construir um acampamento. O acampamento dos legionários romanos, dos soldados romanos, era algo espetacular, porque todos sabem que o exército romano tinha uma divisão chamada legião, que se compunha de cerca de 6.000 homens, né? Então, os legionários de uma legião, o legionário da legião, eram cerca de 6.000 homens em cada uma dessas legiões. Normalmente, andavam cerca de 4 legiões no deslocamento para determinada frente de batalha. Então, 6 vezes 4, 24. Então, 24.000 homens tinham que saber, de uma forma coordenada, harmônica e bem orquestrada, armarem
os seus acampamentos ou armar o seu acampamento para resistir aos inimigos que eles estavam enfrentando. E o acampamento romano era muito interessante porque ele era retangular, possuindo 4 entradas, 2 para sair e 2 para entrar. As barracas dos soldados deveriam estar alinhadas e a do comandante bem no centro ou próximo ao centro do acampamento. Então tudo isso era feito em um dia só. Imagine o que é 24 mil homens se deslocando e no final da sua marcha de 30 a 37 quilômetros terem que acampar e fazer isso de uma forma organizada, armando as suas barracas, fazendo as cercas de proteção do acampamento, enfim, fazendo isso tudo em questão de minutos para poder não só se proteger, mas também proteger as demais pessoas que formavam esse grande exército. Em termos cristãos, na batalha espiritual, o que isso significa? Bom, Paulo nos ensina, lá em Colossenses 3,13, o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Isso é armar acampamento. O que significa armar acampamento com este texto bíblico? Significa saber conviver. Os soldados romanos, por mais que eles estivessem estressados pela batalha, eles deveriam se organizar para poder fazer com que houvesse segurança e harmonia na hora de acampar. Porque se não houvesse isso, os inimigos que eles estavam combatendo e que poderiam atacá-los a qualquer momento, teriam, certamente, se não houvesse harmonia e uma certa sintonia entre eles, a supremacia sobre os soldados romanos. Da mesma forma, se os cristãos não suportarem uns aos outros, não perdoarem uns aos outros, não saberem conviver um com o outro, ele também corre nesse acampamento fragilizado e, consequentemente, dando vitória sobre, permitindo a vitória do inimigo sobre eles. E aqui nós chamamos a atenção que, se vivermos de uma forma harmônica, de uma forma fraternal, de uma forma conciliada com os nossos irmãos, e podermos estabelecer um lugar seguro que nós chamamos de igreja, com certeza não há inimigo espiritual que possa enfrentar e ter vitória sobre o povo de Deus. Mas há um quarto e último requisito que o soldado romano deveria preencher. Para além de saber marchar, para além de suportar o peso das suas armas e dos seus muitos elementos da armadura, um terceiro requisito, como nós vimos, é saber acampar, saber conviver. O quarto e último elemento nós vamos ver agora, para que nós possamos entender. O soldado romano era, ou deveria ter, ou saber combater com prudência. Imagine isso, saber combater com prudência. O soldado romano, ele tinha esse último requisito, o quarto requisito, que é saber combater com prudência. Falamos do primeiro, saber marchar; do segundo, saber saber suportar o peso; e o terceiro, saber acampar; e o quarto, saber combater com prudência. O soldado romano era disciplinado. Por mais que ele tivesse uma compostura física
bem dotada, né? Que ele fosse um cara forte, um cara com boa saúde, ele não poderia só contar com a sua própria força, ele tinha que estar atento à disciplina, às ordens e às regras ditadas pelo seu exército e por seu comandante, sem a qual ele não poderia lutar. Ele não poderia lutar de qualquer maneira. Ele tinha que obedecer, ele tinha que fazer com que as ordens do seu comandante fossem cumpridas. Por quê? Porque o exército romano não lutava, ou os soldados romanos não lutavam de uma forma individual, eles lutavam de uma forma coletiva. Por isso que o exército romano era um exército vencedor, porque eles contavam com a bravura e com a disciplina e a harmonia dos seus soldados de uma forma harmônica, de uma forma coordenada. Da mesma maneira, o povo de Deus também deve ser assim. Vejamos. Paulo fala, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se alguém quer combater nos jogos públicos, se alguém combater nos jogos públicos, não é coroado, ou seja, não tem a vitória sem que tenha combatido segundo as regras. Ou seja, o servo de Deus, aquele que se propôs a entrar no exército de Cristo, deve seguir as ordens, as regras do Senhor, inseridas na Bíblia Sagrada. Ele deve estar coordenado, harmonizado, em sintonia com as ordens de Deus, com a palavra de Deus, com a lei de Deus, para que possa ter uma ação na batalha eficaz. Senão, a tendência é esse soldado e esse exército que não batalha em conformidade com as regras perderem e serem destruídos pelo inimigo. É algo muito sério. Mas agora nós vamos adentrar de fato no aspecto que nos propomos a refletir no dia de hoje, que é a armadura de Deus. Vamos ver. Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda. Não podemos prescindir, não podemos abrir mão de nenhuma das partes da armadura, por mais pesada que ela seja. Precisamos ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés calçados com as sandálias do Evangelho da Paz, usar o escudo da fé, cingir os lombos, ou seja, a nossa cintura com o cinturão da verdade. Enfim, precisamos ter toda a armadura de Deus. Porque o nosso inimigo, se ele encontrar alguma brecha nessa estrutura, ele vai fazer algo terrível na vida do servo e da serva de Deus, que ele achar numa situação como essa, abrindo mão de algum desses elementos da armadura que Deus fornece, porque a batalha é contínua e a exigência que nós temos da parte de Deus é que nós nos revistamos do Senhor, da força do seu poder e de toda a armadura que Deus nos dá. Vamos ver cada parte dessa armadura que nós devemos usar na batalha espiritual a partir deste momento. O primeiro elemento da armadura de Deus é o capacete da salvação. Diz Paulo em Efésios 6,17, na primeira parte do versículo. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é feito para proteger a cabeça. Se na hora da batalha o soldado for ferido na cabeça, o capacete protege o cérebro de danos, a cabeça, o crânio. Temos que permitir que Deus cuide de nossa mente. Devemos sempre pensar em coisas boas, principalmente na salvação em Jesus Cristo.
O inimigo não o vencerá quando você coloca o capacete da salvação e vigia seus pensamentos. Por isso que Paulo disse na carta aos Colossenses, em Colossenses 3, 1 e 2, o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se fomos salvos por Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque a salvação gera esse novo cérebro no cristão, no servo de Deus, na serva de Deus, para que o inimigo não tome essa área da vida do crente e possa causar algum tipo de distúrbio, algum tipo de paralisia, algum tipo de dificuldade na sua caminhada diária e na batalha espiritual. Paulo diz mais. Vamos ver. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é preciso estar com a mente blindada, com a salvação em Cristo, com a mente voltada para Deus, possuindo, tendo a mente de Cristo e olhando para as coisas que são do alto, não permitindo que Satanás possa implantar qualquer tipo de pensamento contrário ou que gere dificuldade na vida do servo e da serva de Deus. O capacete da salvação é essa blindagem que Deus dá a essa parte tão frágil do organismo humano, que é o seu crânio, o seu cérebro, que precisa ser, de fato, muito bem protegido. Mas vamos ao outro elemento desta armadura que Deus nos oferece. O segundo elemento da armadura do cristão é a couraça da justiça. Efésios 6, versículo 14, está escrito: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça cobria o corpo do soldado, do pescoço até a cintura, frente e costas. Era revestida de uma malha de cobre para proteger a parte mais importante, o coração. Quando você aceita Cristo como seu único Salvador, Deus lhe concede sua própria justiça através da redenção de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos chama para viver em justiça e precisamos usar a justiça de Deus, não a nossa própria justiça. Não é o olho por olho, não é o dente por dente, mas sim compreender a justiça que vem de Deus, que nos deu um dia em Cristo Jesus, e colocá-la em prática. O que significa isso? Vejamos o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 7. O convite do apóstolo do amor à Igreja de Cristo. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, essa couraça da justiça, esse praticar e viver a justiça, não é ser um justiceiro, não é usar a justiça própria, mas é se apropriar da justiça segundo Deus, fazer aquilo que é justo segundo Deus, imitar e proceder da mesma forma justa como Deus o faz, como Cristo ensinou. Ora, um grande exemplo disso ocorreu com Jesus ali em João no capítulo 8, quando Jesus foi interpelado por um grupo
de escribas e fariseus, conforme diz João 8,3, para que pudesse exercer uma ação justa em relação a uma mulher que foi surpreendida em adultério. Aqueles homens estavam ali preparados para executarem a sua justiça própria, ou seja, a justiça do olho por olho, dente por dente, coisa que Jesus não ensina e não compartilha, e que o inimigo vai ter uma espécie de vantagem se assim a pessoa agir. Mas se nós nos revestirmos da couraça da justiça de Deus, nós vamos agir como Jesus agiu. E como era que Jesus agia? Aqui em João 8, no versículo de número 4, aqueles homens falaram para Jesus que Moisés mandava na lei matar, apedrejar as mulheres, não só as mulheres, mas os homens também, que praticassem um pecado como esse que ela havia praticado, o adultério. Só que ali só pegaram a mulher, não pegaram nenhum homem. Não sei se esse homem estava ali no meio dos tais acusadores, dos escribas e fariseus, tentando maltratar ou tentando matar aquela pobre mulher. Jesus traz à lume o que é a justiça própria do ser humano. Quando ele fala aqui no versículo de número 7, aquele de vocês, ou quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa pobre mulher. Ou seja, o que Jesus faz? Jesus demonstra que a justiça própria, a justiça do homem, como diz lá o livro do profeta Isaías, é como um trapo de imundícia, é como algo nojento, é como algo repulsivo, repugnante. Nós precisamos agir de forma justa, mas tendo como base a justiça de Deus, ela revelada e exemplificada no comportamento de Cristo. Ora, aqui em João 8, o que aconteceu? Quando Jesus fala para aqueles homens, aquele que de vocês estiver sem pecado que atire a primeira pedra nesta mulher, o texto diz que foi saindo um por um, porque as pessoas começaram a perceber que eles também tinham inúmeros pecados. Eles não tinham a capacidade sequer de julgar justamente aquela pobre mulher. E quando aquela mulher se vê ali só com Jesus, Jesus pergunta para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela disse: não, Senhor. E Jesus se vira para ela e diz o seguinte: olha só, vai, eu também não te condeno, não peques mais. Ou seja, é esse o procedimento da justiça de Deus. A justiça de Deus é a misericórdia de Deus em ação. É assim que o inimigo das nossas almas não terá qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de entrada, se nós nos revestirmos da couraça da justiça. Um cristão que não age de forma justa, usando a misericórdia de Deus no seu dia a dia, é um cristão que abre brechas enormes na sua vida para o triunfo do inimigo sobre si, sobre a sua família e sobre a sua igreja também. Mas há um outro elemento dessa armadura que nós vamos ver agora. O cinto da verdade, ou cinturão da verdade. Efésios 6,14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos, usando a verdade. O cinto do soldado romano era forte e largo, protegia os órgãos vitais, né, rins, fígado, e unia as outras partes da armadura para que não soltassem, o que dava mais confiança ao soldado na hora da batalha. Como salvos, devemos usar o cinto da verdade. Desta forma, poderemos
enfrentar o inimigo sem medo e com a certeza da vitória em Jesus Cristo. O que significa isso? Cinturão da verdade. O texto bíblico de 1 João 2,21 está escrito assim: portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Deus é um Deus de verdade. Deus, ele prima pela verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que foi salvo por Cristo, que usa de misericórdia, tem a couraça da justiça, tem o capacete da salvação, ele precisa unir tudo isso com a verdade. Não pode ter nele qualquer tipo de aspecto mentiroso, enganoso, para que o inimigo das nossas almas venha a ter qualquer tipo de entrada na vida do servo e da serva de Deus. Usar a verdade é usar a Bíblia Sagrada, é unir aquilo que a Bíblia diz com o comportamento do dia a dia. Se eu não consigo falar a verdade, eu não consigo viver uma fé verdadeira, não consigo triunfar na batalha espiritual, porque eu vou estar comungando e vou estar me unindo àquilo que é pertinente ao inimigo, que é a mentira. Tudo que diz respeito à mentira, à falsidade, ao engano, vem lá do profundo abismo onde Satanás habita com seus demônios. Então, para que nós possamos triunfar sobre ele, precisamos desta liga, deste vínculo, deste cinto da verdade, para unir as várias partes da nossa armadura, da armadura que Deus nos deu, e assim ter vitória sobre o inimigo na batalha espiritual. Um outro elemento desta armadura são os sapatos ou calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os sapatos dos soldados romanos eram muito fortes. Eram de couros bem fortes. Embaixo ele tinha vários como se fossem pregos para poderem pisar e não escorregar, terem firmeza na hora de caminhar e na hora de prosseguirem na sua luta e na sua batalha, para que não caísse em meio à luta, à batalha que eles enfrentavam. Da mesma forma, o cristão, ele tem a paz de Cristo na sua vida. Se nós nos calçarmos com o Evangelho da Paz, quando caminhamos e falamos do seu amor às pessoas, com certeza nós vamos ter segurança, nós vamos ter tranquilidade, não só no combate, mas também no deslocamento, no caminhar. Olha o que a Bíblia fala, para que nós possamos entender o que significa esse calçar os pés no Evangelho da Paz. Filipenses 4, versículo 7. Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós nos apossamos do Evangelho da Paz, quando nós nos calçamos do Evangelho da Paz, nós temos segurança. Mesmo nas horas mais difíceis, nas horas mais angustiantes, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, ela não fica desarmonizada, ela não titubeia, ela não se desequilibra, porque nós temos a segurança que Deus nos dá, essa paz que ultrapassa todo entendimento. O que Paulo quis dizer com isso? Ora, basta ver a situação que Paulo vivenciou ali, a caminho de Roma, dentro do navio, conforme Lucas narra no texto de Atos dos Apóstolos.
lá no capítulo de número 27, quando fala dos perigos durante a viagem, onde o mar revolto, um tufão, atingiu ali aquela região, e o navio onde Paulo estava, conforme o versículo 18, do capítulo 27 de Atos, conforme Lucas registra, foi muito atingido, e eles começaram a pensar que o navio iria naufragar. Tanto é que eles começaram a jogar o peso para fora do navio para se tornar um navio mais leve e o navio poder navegar com mais tranquilidade, enfrentando aquela tempestade. E todo mundo estava ali apavorado, e perderam até mesmo os marinheiros daquele navio, homens preparados para aquela situação, estavam muito apavorados. E todos estavam, de fato, amedrontados, em pânico. Mas Paulo estava dizendo para todos, conforme Atos 27, versículo 24, o seguinte: Paulo disse: não tenham medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então Paulo disse isso, narrando aqueles homens que estavam ali, naquele navio, que um anjo de Deus apareceu e disse essas palavras para ele, que ninguém ia se perder, todo mundo ia se salvar. Mas as pessoas não estavam ali muito seguras disso, exceto o apóstolo Paulo, que tinha a paz de Cristo que excede todo entendimento. É exatamente isso. Em meio a um tufão, em meio a uma tempestade, o navio quase afundando, Paulo manteve a calma. Paulo estava cheio dessa paz que excede todo entendimento, pisando seguro, não é como se fosse um sapato firme, não é como se fosse ali a sandália firme com pregos, né, sem permitir que houvesse qualquer tipo de escorregão. Paulo estava ali firme, sem medo. Mesmo depois que o naufrágio aconteceu, né, que o navio naufragou e eles foram parar na ilha de Malta, e o texto diz ali em Atos 28 que Paulo foi mordido por uma serpente, uma víbora, e ela ficou pendurada nas mãos de Paulo. Paulo a sacudiu como se fosse a mordida de um mosquito, e todo mundo esperava que Paulo morresse. Mas Paulo tinha a paz que excede todo o entendimento. Esse evangelho da paz que calça o cristão permite que o seu coração e seus pensamentos não fiquem perturbados, não fiquem titubeando, não fiquem abalados, mas sim dá uma profunda segurança ao servo e à serva de Deus para que ele possa caminhar, e assim o inimigo não consegue paralisá-lo na sua jornada de fé. Mas ainda há um outro elemento da armadura que nós vamos ver agora. O escudo da fé. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano media em média 76 centímetros por 1,20 m. Ele era de madeira, revestido em couro, que era encharcado na água a fim de apagar as flechas incendiárias do inimigo do exército romano. Satanás constantemente lança dardos inflamados. Porém, através do escudo da fé, concedido por Jesus a nós, que o recebemos como Senhor e Salvador, podemos vencer o inimigo.
Ora, diz o texto de Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É neste momento, quando os dardos inflamados do inimigo começam a sossobrar, começam a nos atingir, começam a querer colocar dúvida sobre nós, essa fé em Deus, em Cristo Jesus, nos dá a esperança e prova que aquilo que nós não conseguimos ver em determinado momento das nossas vidas, nós temos a pia convicção de que Deus poderá fazer e Deus poderá realizar conforme a sua boa vontade. É essa fé que nos guarda da dúvida, do desequilíbrio diante do inimigo, que a todo instante quer colocar algum tipo de dificuldade nas nossas vidas para que nós venhamos a ter uma postura bastante abalada diante de Deus, desconfiando de Deus, se sentindo inseguro diante de Deus, não aceitando aquilo que Deus fala, não conseguindo exprimir a vontade de Deus. É essa fé que nos ajuda a vencer o inimigo. A ação da fé que nos dá a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos, nós podemos encontrar na vida do profeta Eliseu. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo número 6, quando o rei da Síria, que guerreava contra Israel, ele prometeu a si próprio capturar o homem de Deus, no caso Eliseu, e assim triunfar sobre Israel. E o rei da Síria mandou os seus servos, os seus soldados, irem até Dotã para cercarem aquela cidade e trazerem preso, cativo, o homem de Deus, o profeta de Deus, Eliseu. E o texto do segundo livro dos Reis, capítulo número 6, diz o seguinte, versículo 14, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Versículo 15, segundo Reis 6,15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Ou seja, ele saiu dos muros da cidade de Dotã e quando ele viu, a cidade toda estava cercada pelos soldados, pelo exército do rei da Síria. Ele voltou correndo, o servo do homem de Deus, e falou com Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Isso é a seta do inimigo, o dardo inflamado do inimigo para desencorajar o servo de Deus. Mas veja que o servo de Deus que tem fé de fato, a certeza das coisas que espera e a prova das coisas que se não veem, conforme Eliseu tinha, ele falou no versículo 16 para o seu servo, o seu moço, em outra versão, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos deste menino, deste rapaz, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor, peço, Senhor, que firas esta gente de Seir. E Deus assim o fez. E aquele homem sozinho capturou um grande exército, porque ele tinha
o escudo da fé embraçado na sua vida, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É dessa forma que, quando nós temos uma vida no altar, com uma visão espiritual, portando a armadura de Deus, nós conseguimos vencer e ter vitória sobre os nossos inimigos, sobre Satanás e o seu reino. A outra parte da armadura é a arma de guerra do cristão, a espada do Espírito. Efésios 6,17 diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do soldado romano era feita de aço, e quanto mais usada em batalha, acaba por perder o corte e ficando menos afiada. A nossa espada é diferente. Quanto mais você a usa, mais ela se torna afiada e eficaz. Por isso é importante guardar a palavra de Deus no seu coração, meditando sobre ela dia e noite. Hebreus 4,12 diz o seguinte, Hebreus 4,12 na Nova Versão Transformadora: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nós só vamos ter vitória na vida espiritual, na batalha espiritual contra o nosso inimigo, Satanás e seu reino, que se nós usarmos de fato a palavra de Deus. A palavra de Deus ajuda a discernir, ajuda a trazer à luz aquilo que está escondido, pensamentos, desejos, aquilo que está mais no íntimo. Só podemos discernir o mundo espiritual se formos guiados pela palavra, que é a espada do Espírito, que é viva e poderosa e que nos ajuda a vencer. Finalmente, nós vamos entender que a nossa vida de fé só pode ter vitória usando a armadura completa de Deus e fazendo a manutenção dessa armadura, né? Vamos dizer assim, a limpeza diária dessa armadura com oração e vigilância. Paulo fala em Efésios 6:18, orando em todo o tempo. É preciso colocar cada peça da nossa armadura todos os dias para que possamos ficar protegidos. E o bom soldado está sempre em contato com o comandante, conversando, em diálogo com ele. Ele não age por sua própria conta. Por isso devemos seguir a direção que Deus nos dá através da Bíblia e obedecer às suas ordens. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, versículo 57. Por isso que Paulo fala para toda a igreja, para todos os servos de Deus, este versículo curtíssimo, mas que possui uma verdade profunda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, nos revestir de toda a armadura de Deus, mas também orar sem cessar. Falar com o nosso comandante todos os dias, para que ele nos oriente, para que ele possa dizer o que nós devemos fazer, para que ele possa de fato ter voz ativa nas nossas vidas. E assim nós vamos com certeza conseguir triunfar sobre o inimigo das nossas almas todos os dias, até o triunfo final, quando Cristo virá para julgar o inimigo, lançá-lo no inferno, junto com os seus demônios e aqueles que o seguirem, e nós vivermos para sempre com o Senhor, diante de Deus, em comunhão plena e em santa luz.
Que Deus possa nos abençoar, que você possa meditar sobre tudo que foi dito no dia de hoje e que Deus assim abençoe a sua e a nossa vida abundantemente. Fique na paz do Senhor. Amém.